Na primeira leitura de hoje, nós vimos o profeta Isaías. E hoje o profeta está presente na primeira leitura e no Evangelho. Tamanha a importância desse profeta nas Sagradas Escrituras. E o interessante é que todo ano do Advento, no segundo domingo do Advento, a liturgia nos mostra uma figura peculiar, uma pessoa um pouco diferente das demais. Sabem quem eu estou falando? É de João Batista. Um homem que anunciou a vinda do Senhor e preparou o caminho para aquele que deveria vir batizar com Espírito Santo. Já pararam para pensar nisso? Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo? Ixi, tem alguma coisa errada. Não, aqui tem alguma coisa que não está certa. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo? Povo de Deus, se todos nós somos batizados, nós somos batizados no Espírito Santo. Não é possível não ter sido batizado no Espírito Santo. O batismo de João era um batismo de penitência. Então, João Batista acolhia as pessoas que vinham até ele, e as pessoas, porque temiam a Deus e queriam traçar um caminho de conversão, uma mudança de vida, eles se colocavam nas águas e se faziam batizar. Para quê? Para dar início a um caminho de conversão. Uma vida de penitência, uma vida de temor a Deus. Então eles iam até João Batista, diziam os seus pecados e se batizavam. Por quê? A partir daquele momento era o início de uma preparação. Como nós estamos fazendo aqui também. Esse é o segundo domingo do Advento. Tem a segunda luz que está ali acesa para iluminar o nosso caminho, a nossa preparação. Então João Batista acolhia essas pessoas e elas vinham homens e mulheres. E como eles queriam voltar para Deus, ou seja, retomar o caminho de preparação para a vinda do Messias, elas então se faziam batizar toda inteira. Hoje nós fazemos o batismo, no modo mais simples, mas ali João Batista acolhia aquelas pessoas que queriam viver uma vida de penitência. Uma vida de conversão, ou seja, um mudo de vida. E o profeta Isaías vem falar para nós hoje que o Senhor virá para nos tirar das nossas prisões. Para romper com tudo aquilo que nos deixa aprisionado ao nosso passado. A tudo aquilo que nos deixa aprisionado aos nossos pecados. E quando nós recebemos o batismo de Jesus, então nós recebemos a graça. Vou falar de novo. Nós recebemos a graça do Espírito Santo. Esse é o batismo que João Batista está dizendo do fogo. O fogo do Espírito Santo. Então, se alguém sentir que está começando a queimar os pés agora, o coração, não se preocupa não. É o Espírito Santo. Ele incendeia o nosso coração. Ele faz sentir dentro de nós aquele desejo, aquela vontade de estar com Jesus. De ouvir a palavra de Deus e de sentir que aquela palavra fala conosco. A palavra de Deus, ela mexe conosco. Vocês sabiam que uma grande percentual dos institutos de recuperação de tóxicos dependentes, de pessoas que estão nas clínicas, que são usuários de droga, sabia que todos eles, é uma regra dentro desses locais de recuperação, eles têm que ter um contato com a palavra de Deus. Então eles fazem uma ciranda, uma grande roda, e ali tem um momento no qual todos se sentam e escutam a palavra de Deus. Ora, mas não existem tantos autores maravilhosos, escritores, pessoas capacitadas, que têm livros famosos? Tem. Mas são coisas feitas por mão dos homens. Não é a palavra de Deus. Talmente é a força da palavra de Deus, que mesmo nos lugares onde o ser humano precisa de uma ajuda, de uma recuperação, o instrumento principal
é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo a força da palavra de Deus? Capaz de resgatar uma pessoa que está no mundo das drogas, capaz de resgatar uma pessoa que está no vício, capaz de resgatar uma pessoa que está no adultério, capaz de resgatar uma pessoa que está no mundo do crime. Essa é a força da palavra de Deus. Se você não sabia, hoje você está sabendo. Até os drogados que estão se recuperando ouvem a palavra de Deus. E nós, infelizmente, temos pouco contato com a palavra de Deus. Pouco contato. E o tempo do advento é aquele convite que a igreja nos faz de colocarmos um pouco mais de esforço, um pouco mais de vontade para se aproximar da palavra de Deus, para se colocar em oração, para não se sentir tão distante de Deus. Porque Deus veio para tirar as distâncias, para encurtar o caminho, mas é necessário que conheçamos a palavra. E por causa dessa palavra, um homem perdeu a vida. Quem foi decapitado depois que preparou o caminho do Senhor? João Batista. E aqui, no livro do profeta Isaías, é muito bonito. Ele fala, nossa, a minha língua até embolou agora. Ele fala claramente: sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes as boas novas a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Diz a cidade de Judá: eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. João Batista era um homem tão penetrado da palavra de Deus, mas tão preparado pelo Espírito Santo, porque João Batista, ele viveu no deserto. E o deserto é o quê? O deserto é árido. Mas o deserto na Sagrada Escritura quer dizer encontro com Deus. Porque lá não tem árvore, não tem arbusto, não tem água, não tem comida. Tudo aquilo que tinha no Éden. Não tinha isso no Jardim do Éden? Lá no Gênesis, não era assim? O Adão e a Eva estavam lá todos felizes, né? Tinha comida, tinha uma natureza maravilhosa. E eles estavam na presença de Deus. Mas quando pecaram, o que acontece? Se esconderam atrás do arbusto. Então Deus chama o seu povo, chama aqueles que Ele ama para o deserto, para poder estar com eles, sem nada esconder. Esse foi o caminho de João Batista. Era um homem íntegro diante de Deus. E ele foi um grande instrumento de Deus. E ele era a voz que clamava no deserto. Nós somos convidados, às vezes, a entrar no deserto, sabia? Ou porque nós optamos, ou porque a vida nos leva. Às vezes acontece que a vida nos leva para um deserto. E às vezes bate um sentido de falta de orientação. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que eu devo fazer. Ora, João Batista hoje está falando para nós. Qual é o caminho? Qual é a orientação? Preparai-vos. Arrependei-vos. Deixai de pecar. Vamos sair da escravidão para que possamos encontrar o Messias. Para que quando ele vier, nós o possamos ver e dizer como João Batista: ali está o Cordeiro de Deus. João Batista está indicando para nós hoje o caminho para uma vida nova. João Batista anunciou o evangelho e tinha uma senhora que se sentia muito incomodada com João Batista e pediu a sua cabeça. Ora, qual tem sido o nosso esforço para proclamarmos na nossa vida esse Cristo que vive e reina? Quais têm sido as vozes que nós temos dado ouvidos no deserto da nossa vida? Porque muitas vezes nós escutamos muitas coisas.
Aliás, vemos muitos vídeos hoje, não é isso? Antigamente o rádio era muito utilizado. Hoje em dia nós temos os telefones. E vimos muitos vídeos. E dentre esses vídeos que nós vemos, qual é o vídeo de oração que você vê? Qual é a pregação que você escutou? Quando foi que você ouviu a palavra de Deus no seu telefone? Amados irmãos, não há preparação sem palavra de Deus. A nossa vida não vai mudar 1 milímetro e nem 1 centímetro se a palavra de Deus não estiver presente. Porque a libertação vem por meio da palavra de Deus. Ora, vocês sabiam que todo aquele que está perdido, quando encontra a palavra de Deus, muda de vida, não é assim? Então, muitos dos nossos irmãos que saem dessa porta, da porta para fora, que não encontram o Senhor, que não encontram a palavra de Deus aqui, vai lá fora, encontra um irmão protestante, aquele irmão fala com ele da palavra de Deus, convence ele que ele está errado, convence ele que tudo aquilo que ele viveu até hoje não está certo, e o que eles fazem? Dão a palavra. É aquela pessoa acolhe a palavra e depois ela volta para cá? Não. Dificilmente, viu? Porque quando eu estava na igreja católica, eu não conhecia a palavra. Mentira. É uma grande mentira. Ele não queria encontrar a palavra de Deus, é diferente. Agora, se eu estou aqui, mas eu não quero ouvir a palavra de Deus, não me interesso daquilo que o Frei está falando, então eu estou aqui só cumprindo um preceito, eu estou fazendo o protocolo, que é divino domingo, e vou embora para casa vazio. E como você espera se orientar? Como você pretende ter um encontro com a palavra de Deus, se para você isso aqui não tem nenhuma importância? Aí vai lá fora, encontra um irmão protestante, escuta aquela pessoa que te convence, e você começa a ler a palavra de Deus. Vocês estão entendendo onde o Frei está chegando? A força da palavra de Deus qualquer na nossa vida? Mas nós precisamos acolher essa palavra. Jesus vai nascer, ele é o verbo encarnado. Verbo quer dizer palavra no latim, é palavra. Se eu não acolho essa palavra, a minha vida continua a mesma. A minha vida não muda nada. Agora, quando sai lá fora, aí ganha importância a palavra. Cuidado, irmãos. Cuidado. Às vezes nos deixamos enganar pelas artimanhas do inimigo. Não pense que você lê na sua casa a palavra de Deus não tem importância. Tem sim. Não pense que você não seja capaz de compreender o que diz a palavra. Tem sim. Porque você foi batizado no Espírito Santo. Você recebeu a graça de Deus. Logo, você está apto para ler e compreender a palavra de Deus. Mas isso você precisa pôr em prática. Se eu não coloco em prática, não vai acontecer nada. A minha vida vai continuar a mesma. E eu não posso deixar isso acontecer. Porque eu estou preparando o meu coração para o encontro com Jesus. Senão, irmãos, amados, este Natal vai ser igual ao do ano passado. Vai ser igual o de 3 anos faz. Vai ser o mesmo. A minha vida vai continuar como ela sempre foi. E não pode ser assim. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Eu falo por mim. Eu frequentava a Santa Missa. Eu ia todos os domingos, porque senão minha mãe chegava junto. Então, amor, já foi à missa? Ah, mãe, a missa, né? Claro. Sim, temos que... Sim, mãe, vou à missa. Então, porque se você não for de manhã, você vai de noite, tá bom? Sim, mãe, claro. Uhum. Graças a Deus que a minha mãe mandou ir para a missa. Graças a Deus. E ela pegava no meu pé, hein? Ela era firme. Porque ela sabe da importância da Santa Missa.
Ela me ensinou o valor da Santa Missa. Ela não deixou eu perdido. Ela me orientou. Ela me deu as indicações justas. Ela fez com que eu amasse aquilo que eu vivia. Porque às vezes a gente vive aqui, mas não ama. Vem aqui, mas ainda não ama. Faz um esforço, mas ainda não ama. E quando você ama, você vem com toda alegria. Não tem dificuldade, não tem sono que te coloque na cama, que te segure. Você vem, porque você ama isso aqui. É lindo demais. Amar o que Deus nos dá. E um dia, eu estava saindo do trabalho, fui ao encontro de minha mãe. Minha mãe foi João Batista na minha vida. E falou assim: filho, oi, vá me encontrar no ginásio do Ibirapuera. Ô mãe, estou saindo do trabalho, cansado. Não dá para pular não essa parte? Não, estou te esperando lá. Ixi, Maria. A voz que grita no deserto. Eu estava no meu trabalho, um deserto. Mas aquela voz ressoou dentro de mim. Talvez você já recebeu algum convite de alguém. Talvez você está aqui hoje porque alguém te convidou. Porque alguém falou para você de Deus. E essa voz que ressoa dentro de você, do seu coração, é a voz do Espírito Santo. É a voz de João Batista. E aí, depois de passar um dia inteiro no trabalho, o Frei vai ao encontro da mãe. Quem me esperava naquele encontro? Quem? Jesus me esperava. Naquele dia, naquele encontro, a minha vida mudou. Então o adolescente que ia para a discoteca não quis ir mais. Ficou apaixonado. Começou a amar aquilo. Aí no domingo que é com dificuldade, aí passou aí terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Vocês estão entendendo a força da palavra de Deus? Que ela pode mudar a nossa vida, ela pode transformar aqui dentro. Tenha coragem. Abre aqui, ó. Fala, Deus, entra aqui dentro. Então ouça a palavra de Deus. Leia na sua casa. Não tenha medo de se aproximar da palavra de Deus. Ela é a força que transforma todo o homem. A palavra de Deus transforma qualquer coração. Seja ele de titânio, de pedra, de mármore, de barro, não importa. A palavra de Deus penetra todas as coisas. Diz a Escritura, a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes, capaz de separar a alma do corpo. Essa é a palavra de Deus. No Evangelho de São Marcos, ele começa assim: início do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala isso? Porque ele está colocando Jesus como o princípio de todas as coisas, como está no livro do Gênesis. No princípio era o Verbo. Então ele está falando de Jesus. Aqui no início do meu Evangelho é o Verbo de Deus que estava na criação. Evangelho. Por que ele fala essa palavra Evangelho? Alguém que já teve um Evangelho na vida? Um Evangelho. Ninguém nunca viu um Evangelho? Gente, todo dia acontece o Evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. O Frei vai falar o Evangelho da vida de vocês. Pode falar? Pode, sim ou não? Pode falar? Vou falar, o Evangelho da vida de vocês. Pode falar? O dia que vocês nasceram. Ai, que fofinho, olha esse bebê lindo. Nasceu, gente, nasceu meu filho, a minha filha. E todo mundo ficou sabendo, não foi assim? Foi ou não foi? Não foi? Esse é o Evangelho. Boa notícia. Que bom que você nasceu. Que bom que você está aqui. Esse é o Evangelho. Ela é uma palavra que era utilizada só para os grandes eventos no tempo antigo. Quando o imperador chegava, quando tinha uma vitória de uma batalha, quando tinha um decreto,
Aí colocava, Evangelho do Imperador César, um exemplo, né? E quando você nasceu, foi um grande evangelho. Nasceu a Mariazinha, olha que coisa fofinha, Mariazinha. Joãozinha, cara do pai, coisa linda. É o evangelho, a boa nova de Deus. Também aconteceu na sua vida. Então toma posse. Toma posse do evangelho na tua vida. Toma posse do dom que Deus te deu de estar aqui. Toma posse do seu batismo, amado. Viva, irmãos, como filhos e filhas de Deus. Deixe-se preparar pela graça, pela palavra de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.